Um servidor público no Distrito Federal conseguiu na Justiça a licença adotante de 180 dias. A decisão inédita garante licença para as pessoas do sexo masculino em união homoafetiva. Há 7 anos, Alexandre tentava adotar uma criança. No início deste ano, ele e o companheiro conseguiram a adoção de 2 irmãos. Mas depois de passar por todo o processo, ele teve que enfrentar outra dificuldade: conseguir a licença adotante para ficar com os filhos, um de pouco mais de 1 ano e outro de 10. A Secretaria de Saúde, ela me concedeu 90 dias com base na idade do meu filho mais novo, que à época da guarda provisória tinha pouco mais de 1 ano. E a negativa foi porque a administração pública tem que ser regida pelo princípio da legalidade estrita. E como esse escalonamento nas idades ainda não tinha sido alterado por lei, então, infelizmente, eles entenderam que eu não tinha direito, porque não se concede licença adoção para homens com esse prazo de 180 dias. A lei adotante do Distrito Federal tem uma escala de concessão de licença para servidoras públicas que varia entre 30 dias se a criança tiver entre 4 e 8 anos, a 180 dias para a criança com menos de 1 ano de idade. Alexandre começou a cumprir a licença em fevereiro, mas só recentemente, ao recorrer à Justiça, ele conseguiu mais 6 meses. A licença adotante é baseada na Constituição Federal, que proíbe qualquer distinção entre filhos biológicos e adotivos. Ano passado, o Supremo Tribunal Federal concedeu a uma servidora pública federal a licença de 6 meses para cuidar do filho adotivo com pouco mais de 1 ano. Para Alexandre, a lei adotante do Distrito Federal foi discriminatória. Não é um favor que a administração pública faz, né? Eu sou contribuinte do regime previdenciário do Distrito Federal como servidor. Então, ficou parecendo que eu estava pedindo um favor e que esse favor era para mim e não para os meus filhos. A licença não é minha. Eu costumo dizer que à noite eu sou professor, alguns dias da noite eu também trabalho no hospital, mas hoje eu acordo pai e vou dormir pai. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio a advogada Renata Vilas Boas. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, a senhora viu aí na reportagem, né, a história do Alexandre, que é inédito aqui, né? Essa decisão é inédita, mas eles têm recebido vários e-mails, né, com situações semelhantes. É uma realidade a partir de agora? No momento em que eu tenho várias formas de família, uma delas é uma família homoafetiva, eu preciso também adequar todo o meu ordenamento jurídico para atribuir esses direitos. Então, o reconhecimento dessa forma de família vai levar a essa alteração. Por isso, essa decisão ela passa a ser um paradigma e vão vir outras nesse mesmo sentido. Qual o tempo da licença? Quando a gente olha pela Constituição Federal, eu tenho que pensar de 120 a 180 dias. Mas eu tenho os estados, quando eu estou falando aí no servidor público estadual, que vão colocar um escalonamento para a licença adotante, que foi o que ele falou, 30 dias, 60 dias, conforme a idade dessa criança. Só que eu não posso ter uma distinção entre filhos biológicos e filhos, né, vindos pela adoção. Daí porque a gente vai equiparar e falar em 120 a 180 dias. O que significa esse reconhecimento dos direitos dessas diversas formas de família que hoje existem? É um avanço para a gente, porque até então a gente tinha uma única forma de família, que ela era aquela oriunda do casamento. Se a gente pegar o Código Civil de 1916, a gente vai remeter a isso. Com a Constituição Federal, eu já venho reconhecendo outras formas de família, aí eu abarco a união estável, a família monoparental, começa a reconhecer que existem várias outras famílias que precisam também ter os seus direitos resguardados. Então, o que eu tenho é uma evolução no sentido de atribuição de direitos e não de formação de famílias, porque elas sempre existiram. Essa decisão aí do Alexandre, né, que a gente viu, significa que a Justiça, e a gente já viu várias vezes a Justiça decidindo, né, em favor de casais homoafetivos, garantindo os mesmos direitos e das diversas formas de família, de composição de família que hoje existem. Significa que a Justiça está se adaptando, acompanhando esse desenvolvimento da sociedade? Isso, a gente tem um caminhar no qual a Justiça, então, está reconhecendo essa equiparação de direitos, na realidade, e atribuindo aos casais homoafetivos os mesmos direitos que os casais heteroafetivos já têm. O que a gente precisa, e aí já é passar essa etapa de ter que buscar o Poder Judiciário, é que no momento que for feito um pedido administrativo, eu já tenho uma resposta do órgão nesse sentido.
porque eles precisaram ingressar em juízo para obter algo que, ao meu entender, já era direito deles. Né? Então, o judiciário, sim, ele tem acompanhado, mas eu preciso também que esses órgãos precisem também fazer esse acompanhamento. Tá ótimo, a gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com a advogada Renata Vilas Boas, que hoje está falando conosco a respeito das decisões judiciais que envolvem os casais homoafetivos e as novas formas de família e também em relação à adoção. Doutora, quais são as regras para se adotar uma criança hoje vigentes no país? O que diz a lei? Bom, a pessoa que tem interesse em fazer a adoção, ela vai ter que ir a uma vara da infância e juventude ou uma vara que faz esse papel na comarca onde ela se encontra, vai preencher um cadastro e vai participar de um programa no qual ele vai receber orientações sobre o que é a adoção, né, do procedimento em si. O que ele precisa levar? Os documentos pessoais, né, para se identificar, e ele vai preencher um questionário. Nesse questionário vai estar dizendo qual é o perfil da criança que ele pretende adotar. E aí, participando dessas sessões, ao final ele vai ser habilitado a poder adotar uma criança. Aí agora a gente vai verificar na outra ponta se tem uma criança que preenche aquelas características que foi colocada nesse questionário. E qualquer pessoa pode adotar, mesmo se não for casada, por exemplo? Não, qualquer pessoa pode adotar. O que eu preciso é que essa pessoa ela seja maior de idade, que ela seja capaz, né, para poder fazer essa adoção. O que a gente tem é a questão da adoção pelo casal ou a adoção individual. Então, se as pessoas forem casadas ou têm uma união estável, elas podem fazer essa adoção conjunta, os dois adotando, né? Se ela não é casada, não tem uma união estável, apenas um vai adotar. Em média, quanto tempo demora esse processo de formalização da adoção, desde o cadastramento até necessariamente a criança estar formalizada ali com a pessoa? Vai depender dos requisitos que foi colocado. Então, assim, à medida que você vai restringindo, você tem uma dificuldade maior para encontrar essas crianças. Infelizmente, nós temos aí um quantitativo de cerca de 30 mil pessoas que querem adotar para cerca de 5 mil crianças para serem adotadas. Então, assim, um número não fecha. Por quê? As crianças que estão nessa fila para serem adotadas não preenchem os requisitos que foram colocados por essas pessoas que se habilitam à adoção. Então, não está fechando essa conta. Se você vir e fala assim, eu quero adotar uma criança, tá? Esse procedimento, só isso, não coloca mais nada, não cria restrição com relação à idade, com relação a sexo, com relação a tom de pele, com relação se vai ter irmãos ou não. Você, nesse procedimento, a gente fecharia em cerca de 1 ano. A partir do momento que você coloca eu só quero se for menina, eu só quero se for até 2 anos, 3 anos de idade, né? Aí o prazo para você adotar, ele amplia consideravelmente. Estrangeiros podem adotar crianças brasileiras? Sim, os estrangeiros também podem. Aí eu vou falar num outro cadastro, né? Para a gente fala no cadastro para adoção nacional e o adoção internacional. Quem se enquadra nesse cadastro para adoção internacional? Tanto estrangeiros, que são residentes fora do Brasil, como brasileiros, mas que residem fora do Brasil. Então, seriam 2 listas. Uma para aquelas pessoas que estão no Brasil e outra para aquelas que estão fora. Se essa criança não foi adotada por nenhum candidato aqui no Brasil, aí ela entra nessa lista e fica disponível, então, para esse segundo cadastro. É ótimo, doutora. Obrigada pela participação por hoje. Eu conversei com a doutora Renata Vilas Boas, que conversou com a gente a respeito da adoção. Obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço.